Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Glenn Freitas e bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje ainda Física 1, né? Nosso feriadão aí, Física 1, semana 4, aula 2. Mas antes eu quero agradecer mais uma vez pelos mais de 1000 inscritos aí no canal. Nós não completamos um mês de canal e já atingimos mais de 16 mil visualizações e mais de 1000 inscritos, e eu tô muito feliz com isso. Também quero falar para vocês que logo a câmera nova tá aí, tá? Pra gente fazer algumas coisas mais impressionantes aí. Vocês vão ver meu rosto, nós vamos fazer várias coisas legais da aula. Eu não posso demorar muito, que essa aula é comprida, mas eu quero deixar muito agradecimento e pedir para você já curtir aí o vídeo, compartilhar, não deixar de assinar o sininho aí para sempre acompanhar os vídeos e compartilhar para todo mundo geral, tá bom? Então bora lá para a aula 2, vamos ver a questão aqui. Não prêmios cânico, não tem aquela tanta dificuldade. Vamos ver se a gente consegue eliminar todas as dúvidas aqui e partiu, tá bom? Então exercício de massas no plano inclinado, então com uma tração aí, com uma corda segurando elas. Vamos ver o que a questão pede. Vamos lá. Considere a situação ilustrada a seguir. Dois blocos estão ligados por um cabo de uma massa desprezível, então não vamos levar em consideração a massa do cabo. O coeficiente de atrito cinético entre o bloco mais leve, tá? É de 0,25. E aqui vai estar 4 kg ele, que é o mais leve, que é o que está aqui na frente. E o coeficiente de atrito do bloco mais pesado, cinético aqui, né? Do bloco mais pesado, que eu chamei de B, que no caso, cada um você pode chamar do seu jeito, é o de 8 kg, vai ser de 0,35 coeficiente cinético. E aí ele quer descobrir essa tensão no cabo, qual que é a força, né, tensora aí, a tensão no cabo, considerando a gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então a aceleração da gravidade, 9,8, e aí tem a dica até, né, que para que ele possa estar em movimento, a corda está tracionada, é importante que a aceleração seja a mesma, tanto do A e B, que se a aceleração do B for maior que A, aí não vai tensionar a corda, tá? E se a aceleração do A for maior que B, tipo, é como se fosse romper a corda, o A vai forçar o B até a mesma aceleração, tá? Então, ambos têm a mesma aceleração para que a corda possa estar tensionada, e a gente já leva em consideração isso, que a força A e força B têm a mesma aceleração. Tá? Que eu chamei aqui força A, que podia ser massa A vezes aceleração, que é a mesma coisa, tá? E massa B vezes aceleração. E a aceleração é a mesma, tá bom? Para que isso aconteça, isso aqui tem que estar em movimento. Então, essa força A é essa aceleração que existe aqui, tá? Existe uma aceleração aí e a gente tem que descobrir ela, tá? Precisa descobrir a aceleração para conseguir depois descobrir a força de tração. Vamos com calmas, né? O que ele quer? Eu chamei, podia se chamar de T, tá bom? Eu chamei FT na hora de eu responder. Depois eu começo a chamar de T para vocês manterem o padrão aí, tá bom? E eu preciso te lembrar algumas coisas. A gente tem atrito, foi dado coeficiente cinético. Então esse coeficiente chama de μ, tá? Que é essa letra grega aqui, μ. Então a força de atrito é igual a μ vezes a força normal. Então presta atenção. Se eu preciso da normal, então eu vou precisar calcular a questão y, né? As forças pelo eixo y, tá? Porque eu preciso saber a normal para poder entender a força de atrito. Se não, eu nem precisaria saber no eixo y como que é a somatória das forças, tá? Só no x. Por quê? Porque o que eu quero saber é a tração. E o bloco se movimenta aqui em x, e para eu descobrir a tração eu preciso isso aqui, porque a tração está aqui, ó. Elas se anulam, tá? Aqui puxa aqui, tá? Então, e aí a gente vai calcular, tá? Mas a gente está num plano inclinado. Quando a gente está num plano inclinado, existe uma força-peso, só que essa força-peso está sempre no eixo horizontal aqui, num plano, né? Aqui, ó, sempre aqui 90 graus com o solo, ou seja, então ela está sempre aqui, esse peso vai estar sempre aqui, ó, virado. Tá? E aí existe uma grande dúvida em saber onde que é o seno do grau, onde que é o cosseno. Eu vi alguns erros aqui. Quando o plano é inclinado, a gente precisa saber quem que é seno, quem que é cosseno. Por quê? Porque a gente vai considerar aqui, ó, eixo X está aqui, tá?
Aí eu posso escolher a direção para cá, o sentido para cá também ou não, não importa, mas aqui tá o X e o Y tá aqui, ó, tá? Tá aqui, não tá aqui assim, tá? Inclinado junto aqui pra gente poder calcular aqui no X e no Y, tudo bem? Mas esse peso aqui, ele tá assim, ó, né? Tá fora, tá? Então, se é um eixo de 90 graus aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês, tá? Se existe 90 graus aqui, o peso, quando tá aqui, o peso tá aqui, ó, 90 graus. Presta atenção nisso aqui agora que eu vou fazer. Se aqui tem 30 graus, ó, 30 graus, se sobe 30 graus, eu manter isso aqui tudo aqui, ó. Se sobe 30 graus, esse deslocamento aqui, ó, se esse deslocamento teve de 30 graus, esse também, que é perpendicular. Esse deslocamento aqui, ó. Tá? Então, onde que reflete esse 30 graus? Ele tá aqui, ó. Tá vendo? Esses mesmos 30 graus, ele tá aqui, ó. Pra eu descobrir justamente. Tá? O que que é seno, o que que é cosseno aqui pra mostrar. Então, esse aqui eu chamei de peso do bloco A e o peso do bloco B. Tudo bem? PA e PB. E aí, o que acontece? Como ele tá aqui, um plano inclinado, ele vai ter a componente do eixo Y, que eu chamei de peso A do Y, e a componente do eixo X, que eu chamei de P de A de X. Tá bom? Se você estiver vendo na televisão, vai estar melhor ainda, né? Porque senão não vai estar muito pequenininho. Então tenta aumentar aí o vídeo aí para você ver. Ajuda nós aí, tá bom? E aqui também vai ter a componente do peso B em Y e do peso B em X. Então 30 graus ele está aqui. Se subiu 30 graus aqui, então a diferença de 30 graus está aqui. Não está aqui, ó. Não está aqui. Está aqui, ó, os 30 graus. Tá? Como eu saber que isso aqui é o peso, PBY, ele é o quê? Tá? Que eu, por exemplo, coloquei aqui que PAX é a massa vezes a gravidade, que é peso, vezes seno de 30. Por quê? Tá? Por que seno? Por que cosseno no PAY? Tá? Então vamos lá. Bom, se tá aqui, o peso tá aqui, e o ângulo de 30 graus tá aqui, esse PAX aqui, que tá aqui, é o mesmo valor dele é esse valor que tá aqui, tá? Vou até fazer em lápis, senão... O mesmo valor dele aqui tá aqui, ó. Concorda comigo? Então a gente fala cosseno com o ângulo, seno sem o ângulo, para ajudar, tá? Então a hipotenusa, no caso, é aqui. Esse é o cateto adjacente, esse é o cateto oposto. Tá vendo? Tem um triângulozinho aqui, só que a força tá aqui em cima. Mas é a mesma coisa aqui embaixo, tá? Então... essa aqui, ó, esse cateto aqui tá sem o ângulo, então o valor dele é esse valor vezes sem o ângulo seno de 30 graus. E esse cateto aqui, ó, é o cateto adjacente que tá com o ângulo. Então o valor dele é esse peso, a hipotenusa, vezes o cosseno de 30 graus. Então PAY é PA cosseno de 30 graus. E o PAX é o que? É seno. Entendeu? Então PAY é o peso vezes cosseno de 30 graus. Qual que é o peso do A? Massa do A vezes gravidade. Qual que é Então eu já fui calculando, tá? Então o X vai ser o seno e o Y vai ser o cosseno. O X vai ser o seno e o Y vai ser o cosseno. Então o peso A no referencial X vai ser massa do A vezes gravidade vezes seno de 30. Massa do A é 4, gravidade é para considerar 9,8, seno de 30 é meio, calculei, deu 19,6 Newton. Por que eu já estou calculando? Porque eu vou precisar analisar o eixo X e o eixo Y. Então já acho aqui o peso nesses eixos para facilitar a minha vida, porque eu vou usar eles. E por que eu preciso usar do Y também? Porque eu preciso saber da normal para poder calcular a força de atrito. Porque a normal está justamente no eixo Y junto com o peso em Y. Tá? A normal estão aqui, ó, no mesmo eixo de Y. Então eu preciso saber esse peso para poder achar normal, porque eu preciso da normal para poder achar força atrito. Senão aí não me importaria, tá? E a mesma coisa do peso da Y que eu chamei aqui, que é o peso na função do Y. E aí vai ser a massa vezes a gravidade vezes o cosseno de 30, que é de 3 sobre 2 ou 0,86, o que for melhor para você. Tá bom? E para
calculei 33,95 newtons. Tá bom? Fiz a mesma coisa no bloco B. Então, peso B no eixo X deu 39,2, tá? Porque a massa é 8, gravidade sendo de 30,5. E no Y aqui, raiz de 3 sobre 2 também, ou 0,86, o que você preferir. Vai ser 8 vezes 9, vai dar esses valores, eu já achei. Já acho para ficar facilitando a minha vida. Tudo bem? Então agora eu vou analisar o eixo Y. O bloco vai se movimentar para onde? Opa, deixa eu botar aqui. O bloco vai se movimentar para onde? Vai movimentar no eixo X. No eixo Y ele vai se movimentar? Não, ele não vai pular o bloco, ele vai andar por aqui. Então, se aqui ele não vai se movimentar, a somatória das forças é igual a 0. Quando ele se movimenta, a somatória das forças é igual a massa vezes aceleração, tá? Segundo a lei de Newton. Então, quando não se movimenta, a somatória das forças é igual a 0. Logo, só tem duas forças aqui, ó, NA e PAY. Se isso mais isso é igual a 0, logo isso é igual a isso, tá? Elas são contrárias. Logo, a normal é a peso B, porque vamos supor que o eixo Y está para cima, então a normal A está positiva e a PAY está negativa. Então, mais NA, vamos mostrar aqui, ó, mais NA menos PAY igual a 0. O menos passa lá positivo, vai ficar NA positivo igual a P, o menos passa positivo, PAY. Tá? Então, NA igual PAY. A mesma coisa, NB igual PBY. Eu coloquei aqui, ó. Tá? Porque a somatória das forças é 0, porque não se movimenta no eixo Y. Ele vai se movimentar no eixo X. Tudo bem? Tá claro isso? A gente precisa entender isso. Não se movimenta, a somatória das forças é 0. Existe dinâmica no eixo, aí a somatória das forças é em massa vezes aceleração. Nós vamos chegar lá. Então, ó, NA igual PAY, que é o peso do A em relação ao eixo Y, e a normal do B é igual ao peso do B em relação ao eixo Y. E aí eu já achei eles aqui. Tá? Então, já coloquei que a normal de A é esse valor e a normal de B é esse valor. Tranquilo? Então, já achei a normal. Por que eu já achei a normal? Porque eu vou precisar multiplicar a normal de cada um pelo coeficiente cinético de cada um para eu achar a força atrito A e a força atrito em B. Tranquilo? Então, bora lá. Então, vou achar agora a força de atrito, que é o coeficiente cinético do A, que é a do peso menor, eu chamei de A, vezes a normal de A. Lá no enunciado fala que o coeficiente de atrito cinético do mais leve, tá? Que era o A que eu chamei, era 0,25, do mais pesado 0,35. Então, eu multiplico o coeficiente pela força normal. Eu vou achar a força de atrito de cada um. Então, a força de atrito de A vai ser 8,49 newtons e a força de atrito de B vai ser 23,76 newtons. Tá? Eu usei só até duas casas decimais, o resto foi arredondando. Tranquilo? Eu achei algumas informações, por quê? Porque eu vou precisar dessas informações. Eu preciso da força de atrito para poder fazer aqui a somatória nas forças em X igual a vezes MA para eu poder achar a força de tração. Senão, não me importava nem o Y aqui. Mas como eu preciso do atrito, e aí eu precisei calcular em Y, como não se movimenta, é igual a 0, NA é igual a P, só tem essas duas, uma é igual a outra, tá bom? Isso faz com que isso aqui fique encostado aqui. Perdão, desculpa aí. Tranquilo? Então, bora lá. Diante disso, agora eu vou analisar no eixo X, tá? Então, a somatória das forças é igual a massa vezes aceleração. No caso, no bloco A, a somatória das forças X, analisando só o bloco A, vai ser a massa A vezes a aceleração. Que se eu analisar no bloco X, vai ser a massa de B vezes a aceleração. E essa aceleração a gente viu que são iguais. Por que são iguais? Para que haja tração aqui na corda, e era a dica já que foi dada, é necessário que eles tenham a mesma aceleração, tá bom? Eu chamei de FA como se fosse uma força resultante A e FB como uma força resultante B, tá? Então eu analisei cada bloco. Então vamos lá. Essa FA, essa força resultante A, já que ele está andando para cá, tem uma aceleração, ele vai ser o quê? Então, FA vai ser igual ao quê? Essa massa vezes a aceleração vai ser igual ao quê? O que tem de forças em X aqui?
Atrito vai ser negativo, tá ao contrário, tá? Essa força de tração também vai estar negativo, que está no sentido ao contrário. E essa força-peso X que está aqui, ó, existe uma força-peso X aqui, tá? Força-peso do A em relação ao X que nós calculamos aqui, tá aqui positivo. Então vamos lá ver, ó. Tá positiva a força P que eu chamei de PAX, que é o peso do bloco A no eixo X, tá? Menos a força do atrito, que está no outro sentido, menos a força de tração. E aí no bloco B eu analisei também, que vai ser o quê? Vamos analisar no bloco B. Existe uma força PBX aqui que está no mesmo sentido dessa FB, que é massa B vezes aceleração. A força de atrito está no sentido contrário, então negativo. E essa força de tração que está no mesmo sentido vai ser positiva. Só tem essas forças aqui. Então PBX mais a força de tração agora é positiva. Antes era negativa, agora é positiva, porque ela está do mesmo lado. PBX está para esse lado, FT está para esse lado e atrito está para esse, por isso é negativo. PAX estava para esse lado, que é do mesmo lado desses aqui, por isso que é positivo, tá? Que é a força resultante lá. E aí, menos a força de atrito A, porque a força de atrito estava aqui, e a força de tração para esse lado. Então, o sentido indica o sinal aqui. Tudo bem? E aí, eu tenho que somar as duas aqui se eu for querer analisar tudo. A somatória das forças em relação ao eixo X, de tudo, vai ser o quê? A força A mais a força B, essa força resultante total, tá? Vai ser A mais B. E o que é essa força A aqui? É massa A vezes aceleração, mais massa B vezes aceleração. Essa aceleração é a mesma. Então, a mesma coisa que essa aceleração que é igual massa A mais massa B. Eu isolei esse A que é igual, que é comum, tá bom? Então, isso aqui, que é M vezes A, tá? Que a lei de Newton fala, que a somatória das forças vai ser massa vezes aceleração, é igual a analisar tudo isso aqui. Então, eu analisei, ó. Coloquei, ó, somei tudo, tá? Então PAX era positivo mais PBX. Coloquei eles juntinho aqui para você ver que é peso A com peso B. Eu poderia pôr isso aqui e só encaixar mais isso aqui em cima. Poderia ser dessa mesma maneira, mas eu quis trabalhar assim. A força de atrito A era negativa, a força de atrito B também era negativa. Então eu coloquei as duas aqui. A força de tração uma hora era negativa e outra hora era positiva. Então elas se anularam. Mas eu não quero descobrir a força de tração e aí agora se anulou. Por que isso? Porque primeiro eu não consigo ter esse valor se eu não sei qual que é essa massa vezes a aceleração. Então eu preciso descobrir a massa vezes a aceleração que está aqui. Assim como a massa vezes a aceleração que está aqui. Tá? Porque eu descobrindo essa aceleração, essa massa de aceleração aqui, eu tenho todos esses outros dados, aí eu consigo em um caso pegar aqui o bloco A, o bloco B e descobrir essa força tração. Enquanto eu não descobrir esse valor de FA ou esse valor de FB, eu não tenho como descobrir a força de tração. Tá? E porque quando eu somo as duas aqui, elas se anulam. Porque é a ação e reação aqui, né? Um tá puxando para um lado, outro tá puxando para o outro aqui, tá bom? Enfim, tá? Então eu vou passar a página aqui pra gente chegar nesses valores aí, tá? Eu sei que é complicado, a gente chega lá, vamos acompanhando aí. Qualquer dúvida você coloca aí, tá bom? Então lembrando que tem a mesma aceleração, então eu vou olhar a total, é a mesma questão que eu fiz. Eu somei a análise das forças no eixo X, tá bom? E aí eu vi que se anularam a da tração, para eu justamente descobrir a aceleração, olha só, tá? O que é a força de A? Massa da A vezes aceleração, força de B, massa de B vezes aceleração. A PAX eu já tinha o valor, 19,6. A força de peso B no eixo X também já tinha. A força de atrito A eu também calculei, ela negativa. A força de atrito B também calculei, ela negativa. Tá? Então todas essas informações aqui eu tenho. Então somei esse com esse, deu 58,8. Esse com esse somei ambos negativos, deu menos 32,25. E aqui eu substituí agora a massa 4 e massa B 8, vai dar 12.
58,8 menos 32,25 deu 26,55. Só fiz os cálculos aqui. Passei o 12 que está multiplicando para cá, dividindo. Então a aceleração vai ser igual a 26,55 sobre 12. Eu descobri que a aceleração que desce naqueles blocos lá, tá bom? Com esse bloco que tinha aqui, a aceleração que tem aqui é de 2,21 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Então descobri a aceleração desses blocos nesse plano inclinado, tá? Aí fica fácil. Vamos lá, né? Parece pretensão, né? Mas aí fica mais tranquilo, porque eu descobrindo essa aceleração, eu sei o valor de FA. Quanto que é o valor de FA, por exemplo? É massa A vezes aceleração. Ou é 4 vezes isso. Então, se eu pego só num bloco, posso escolher o bloco A ou o bloco B, eu tenho aquela somatória das forças apenas num bloco. E aí aparece a força tração, ou que eu podia ter chamado só de T, assim, tanto faz. Vai aparecer uma vez só. Então, se ela está aparecendo uma vez só, eu consigo achar ela. Porque a força de peso no eixo X do bloco A eu tenho, a força de atrito eu tenho, e a força A eu vou ter, porque eu sei a massa e agora eu sei a aceleração. Logo, só fica esse de incógnita, que é o que o exercício pede. Então, para eu descobrir a força de tração, que é a tração no cabo lá, eu pego apenas um bloco. Escolhi o bloco A para ficar mais fácil para mim. Então, a somatória das forças Fx é igual a Fa, que é a massa A vezes a aceleração, tá bom? Eu estou repetindo, porque cada exercício vai aparecer, você vai estudar, vai aparecer de uma maneira, tá bom? E aí é importante colocar aqui. Então, eita, tá tremendo tudo aí. Vamos lá, terremoto passou. Então, agora eu vó pegar esse cálculo aqui, ó. Massa A vezes a aceleração é igual ao valor de PX que eu já tenho, menos o valor da força de atrito que eu já tenho, menos esse T, que é essa força tração, que é o que eu quero descobrir. 4 vezes a aceleração vai dar 8,84. Ele estava aqui positivo, tá? Isso aqui é positivo, que eu não coloquei, mas é positivo. Vou passar para o outro lado, eu fiz essa soma e subtração aqui, ó. 19,6 menos 8,49 deu 11,11. Coloquei aqui que força de tração é igual a 11,11, passei esse 8,84 que estava aqui positivo para cá negativo. Então a tração vai ser igual a 11,11 menos 8,84. A tração na corda vai ser 2,27 newtons. Consegui então identificar o que a questão pedia, que era essa força, essa tração no cabo, tá? Que tem 2,27 newtons quando ele se movimenta. Então a tração está nesse bloco aqui, a tração nesse cabo aqui, ó, tá? Tem uma tração aqui de 2,27, como tem uma tração aqui de 2,27 newtons, tá? Então existe uma aceleração 2,21, era o que o exercício pede, só responder com a tensão no cabo de 2,27 newtons, tá? Espero que não tenha sido muito confuso. É muita informação, é um exercício um pouquinho mais complicado. Qual que é a dica para você iniciar, né? Para você começar a fazer e tal, e piriri, pororó, pururu. É você começar a dar uma olhada na questão, tentar entender, aí tenta descobrir as forças, somatória das forças, fazer o diagrama de corpo livre no eixo X e no eixo Y, tá? No caso, eu falei para você, como estava uma pergunta aqui, eu faria só o X, mas como tem atrito, eu vou precisar da força normal, que é do eixo Y, então eu tive que calcular no eixo Y. Como não tem movimento, então a somatória das forças é 0, tá? Então, porque não estão se movendo aqui no eixo Y, estão só no eixo X. Tá? Então, por isso que eu já coloquei aqui que NA é igual a PAY, ficou fácil calcular a força NA. Porque eu mostrei aqui para vocês, tá? Que a somatória das forças é igual a 0. E aí eu tenho que fazer aqui quando há movimento, e no caso o movimento eu coloquei aqui para baixo, ó, tá vendo? Tanto A quanto B, porque eles estão descendo, tá? Tem uma aceleração porque não tem nada puxando aqui, é um puxando o outro aqui. Por ser inclinada, a tendência é descer. E a gente viu que realmente desce. Tudo bem? Então, qualquer dúvida você manda aí. Espero que você tenha gostado. Agradeço de novo vocês demais. Tudo que vocês têm feito aí, acompanhando. Espero estar ajudando vocês mais uma vez. Muito obrigado. Fica com Deus
Tchau e até o próximo vídeo. Valeu!